tudo bem? Meu nome é Maria Clarete, eu estou aqui com o Kleber, ele é fisioterapeuta e nós estamos aqui para conversar um pouco a respeito de coluna. Uma vez um fisioterapeuta me disse que coluna é que nem pecado, ou teve, ou tem, ou terá. O que você acha disso? Olá, é um prazer estar aqui com você, é um prazer estar levando essa informação às pessoas que hoje precisam. E realmente hoje os estudos comprovam que 80% da população, ela um dia vai sentir alguma dor na coluna, seja cervical, torácica ou lombar. Então em algum momento da sua vida, se você ainda não teve dor na coluna, um dia você vai ter essa dor. Consequência, na maioria das vezes, por má postura ou sedentarismo. O que você diria para o público? Como você pode melhorar a sua qualidade de vida para não ter esse problema ou para reduzir ao máximo? Hoje alguns estudos também, eles dizem que o ambiente o qual a pessoa vive já tem influência nos problemas de coluna. O que seria isso? Aquele problema que seu avô teve de coluna, ele, teoricamente, o filho vai ter e o neto também. Então, hoje em dia, os estudos já estão tão avançados que eles conseguem perceber que aquele problema que antes só diziam que era um problema hereditário, agora eles já estão estudando uma possibilidade de fazer um tratamento para isso. Então, o que ser feito? Se eu continuar fazendo a mesma coisa que o meu pai fez a vida toda, eu vou ter o mesmo problema que ele teve. Então, a gente precisa de mudar o ambiente. O ambiente é o quê? É a atividade física que muitas das vezes os nossos pais, os nossos avós não tiveram a oportunidade de fazer e as orientações que hoje nós temos. As doenças que mais nos deixam preocupados são as famosas hérnias de discos, as protrusões, os desgastes, isso devido a má postura, sedentarismo, né? E os esforços do dia a dia. Também tem as compensações, né? Pessoas que trabalham muito tempo sentado, às vezes tem até uma postura correta, mas o fato de ficar o dia todo sentado, seja no trabalho, e depois vai para a faculdade, fica no trânsito, ela tendo uma atividade física, a gente também percebe um grande percentual desse público que também desenvolve essas patologias, que antigamente só se diriam que seriam resolvidas por cirurgia ou medicamento. Que é o que a gente quer fazer aqui, né? Levar a informação para que as pessoas conheçam os tratamentos que hoje está aí à disposição sem a necessidade do medicamento. Inclusive, a Doutor Hérnia é uma franquia de tratamento de coluna que ela trata a hérnia de disco, trata a protrusão, não só no sentido sintomatológico, ela trata realmente a absorção da hérnia. Então, existem protocolos curtos, existem protocolos longos e existe o trabalho de manutenção. O que seria isso? O trabalho de protocolo longo para uma hérnia de disco, a gente tem experiências aí de paciente em 3, 4 médicos e ser unânime o encaminhamento para a cirurgia. E no Doutor Hérnia, a gente consegue fazer com que o paciente, em 3 meses, sendo realizado 2 sessões por semana, em uma marca específica, né, que ela chama marca de flexodistração, ela vai promover na coluna uma mudança de pressão, fazendo com que esse disco seja absorvido. A partir do momento que esse disco é absorvido, ele precisa de uma cicatrização. E essa cicatrização vai vir por uma diminuição de uma sobrecarga para não promover uma recidiva. O que seria isso? O trabalho de fortalecimento. Então, eles pegaram tudo que tem de tratamento dentro de postura, de RPG, de osteopatia, de pilates, de core, e fizeram com que essa musculatura estabilizadora da coluna ela fosse acionada ao ponto de estabilizar essa coluna e aquele disco não ser mais comprimido e assim evitando as recidivas de pressão naquele disco. Então hoje os estudos comprovam que com 3.000 pacientes, 73% tiveram absorção em 100% das hérnias. Nossa, 73% é um percentual bem alto. Bem alto. Essa melhora
ela se dá, inclusive, em pessoas que a vida inteira tiveram problema, a vida inteira tiveram hérnia de disco com... Sim, entendi. Algumas pessoas procuraram esse tratamento e é o seguinte, existem alguns protocolos, como eu falei, o protocolo curto, o protocolo longo e o trabalho postural. Não é todo mundo, não é todos os pacientes que possuem hérnia de disco que se enquadram no tratamento. Ou seja, para que seja eficaz o tratamento, o paciente precisa de ter uma ressonância magnética e apresentar ali a disfunção, que no caso seria a hérnia de disco. Nós, do Dr. Hérnia, vamos avaliar essa disfunção, vamos saber o quanto tempo tem e qual é a possibilidade dessa hérnia regredir. O que a gente tem visto é que muitos dos casos que é tratável, os médicos querem fazer cirurgia. Mas também tem os casos que não é tratável. E aí esses casos realmente é cirúrgico. Então não quer dizer o tempo de hérnia. Eu tenho hérnia há 20 anos. Não necessariamente ela não tem tratamento. Ela não vai ser absorvida, ela pode ser absorvida. O que precisa ser avaliado é a condição hídrica desse disco que restou e a condição óssea também. Porque muitas das vezes a coluna está com processo de artrose, de desgaste, o tamanho, a hérnia está extrusa no canal, mas muitas das vezes o sintoma não é daquela hérnia. Né? Então, às vezes, um paciente tem um sintoma de dor na perna, ele vai no médico, faz uma ressonância e dá uma hérnia em L1, L2. Mas a dor na perna é uma raiz de L4, por exemplo. Ou seja, não é a hérnia que está comprimindo aquele nervo. Então ele pode ter tido uma queda, ele pode ter tido uma compensação por conta dessa disfunção da coluna, e aí ele precisa de tratar a região onde? Final da lombar, início do sacro, para que ele consiga restabelecer o sintoma dele, e não necessariamente tratar a hérnia. Então, através dessa avaliação, a gente consegue enquadrar o paciente se ele tem a capacidade, primeira, de ir para o tratamento ou não. E como que a pessoa pode evitar uma inflamação? Porque a hérnia de disco a gente sabe que é uma inflamação. Que inflamou e aí sai e aí fica forçando e é onde dá a dor que a gente fica travado, não consegue nem às vezes andar. Como é que a gente evita esse tipo de... Não necessariamente a pessoa precisa de ter uma hérnia para ter uma inflamação na coluna. Né? Ou seja, então as indicações e as sugestões que nós fisioterapeutas damos são as atividades físicas, os alongamentos. E eu costumo dizer o seguinte, uma coluna saudável, ela tem todos os movimentos livres, seja o de flexão, que é de colocar a mão no chão, seja o de extensão, que é colocar a coluna para trás, os movimentos de lateralidade e de rotação. Se essa coluna tem todas as amplitudes de movimento normal, ela é uma coluna saudável. Não necessariamente ela precisa de ter uma inflamação para ter uma amplitude limitada. Talvez é uma compensação, uma vértebra que está rodada ou mal posicionada. E aí esses casos geram atrito, e esses atritos geram inflamação. Então, muitas das vezes a gente tem que tratar a causa, né, que seriam essas disfunções, para eliminar essas inflamações. Ou seja, então muitas das inflamações vêm por essa sobrecarga articular ou má postura nesse sentido. Sobrepeso. Exatamente, sobrepeso. Então, a pessoa que tem uma atividade física, que ela tem essa mobilidade da coluna para todos os lados, vamos dizer assim, ela vai evitar muita questão de dor inicialmente e posteriormente uma inflamação. O que você diria para alguém que hoje está com muitas dores e já está cansado de tanto tomar remédio e não vê uma luz no fundo do túnel? Ótimo. Antigamente, quando falava assim, eu estou com dor, a primeira coisa que se pensava, eu preciso de um médico. Hoje em dia, as pessoas já não pensam que precisam de um médico. Elas precisam de um vizinho, porque o vizinho tomou tal remédio e para ele funcionou, então eu vou tomar aquele remédio que o meu vizinho tomou. E hoje
hoje em dia já não é assim, né? Nós temos algumas profissões que também conseguem tratar a questão da dor sem o fator medicamentoso. Há um tempo atrás, a fisioterapia era vista como um auxiliar, como um técnico em fisioterapia, que tratava apenas os movimentos, restabelecia o movimento. Hoje, a fisioterapia tem infinitas especialidades: acupuntura, RPG, osteopatia, mobilização neural, várias técnicas, inclusive as de terapia manual, que conseguem restabelecer essa disfunção. Então, a minha sugestão é, antes de tomar um medicamento, antes de aceitar um diagnóstico médico, aquela consulta de 5 minutos que ele nem olha para você e nem pede um exame, muito menos toca para saber aonde e qual é a intensidade da dor, procure um fisioterapeuta, procure um osteopata, né? Ele, o fisioterapeuta que tem a especialidade de osteopatia, ele estudou 5 anos as relações anatômicas. Então, a pessoa que hoje chega aqui com uma dor de coluna, né, muito pescoço travado, no trapézio, eu consigo às vezes detectar uma disfunção no estômago, que eu posso tratar aquela dor na coluna. No estômago, a coluna dói com uma disfunção no estômago? Pela relação anatômica. Então, o nosso diafragma, ele está ligado diretamente no estômago através de um nervo chamado nervo gastofrênico, e ele nasce na sua coluna, em C3. Então, ele pode refletir dor na coluna? Pode. Então, a partir do momento que você tem uma relação anatômica, que você tem um conhecimento anatômico, você consegue avaliar e realmente detectar o porquê de estar doendo. Quantos pacientes aparecem aqui dizendo: Kleber, eu já fiz fisioterapia convencional, já fiz RPG, já fiz acupuntura, e essa dor do meu pescoço não sai, mas ninguém avaliou o estômago dele. Como é que está aquele estômago? Há 2, 3, 4 meses com antibiótico, anti-inflamatório, analgésico. Kleber, já tomei tudo quanto é medicamento e nada melhora. Claro, você está acabando com o seu estômago. Ou seja, então, a orientação do medicamento mal orientado, sem necessidade, ele vai ser prejudicial à saúde. O remédio não é a saída para todas as dores. Entendeu? Então, hoje, vale a pena você fazer uma avaliação com o fisioterapeuta, vale a pena você fazer uma consulta com o nutricionista, vale a pena você contratar um personal trainer para te orientando dentro de uma academia, para que você tenha qualidade de vida. Né? Hoje, a indústria farmacêutica, ela está desesperada. Por quê? Porque as indústrias de suplementação alimentar, nos últimos 4 anos, se eu não me engano, a última vez que eu estive na feira em São Paulo, eles me disseram que aumentou em 4 vezes o tamanho pelas vendas, pelo público atingido. E o que é isso? Se a pessoa está se alimentando melhor, se ela está fazendo mais atividade física, ela vai estar menos doente. E se ela estiver menos doente, ela vai precisar de menos medicamento. Então, as indústrias farmacêuticas estão muito preocupadas. E hoje, existem algumas farmácias de manipulação que conseguem fazer não o medicamento. A gente até fala, o termo que a gente usa na academia é: qual é o manipulado que você está usando? Por quê? Porque você vai no médico, você vai no endócrino, você foi no nutricionista e você viu que de repente a sua taxa de vitamina não está legal. Eu vou lá e vou comprar qualquer multivitamínico? Não, eu estou com baixa de vitamina D, né? Eu estou precisando de um pouco de zinco, eu estou com cortisol um pouco alto, eu preciso de ter um sono melhor. A farmácia de manipulação vai pegar a receita do médico, vai pegar a receita do nutricionista e vai fazer seu manipulado. Ou seja, já tem um outro nome, já não é mais remédio, já não é mais suplemento, é um manipulado. Por quê? Porque é aquilo individualmente que você precisa. O meu manipulado, será que é o mesmo para você? Não, ele é individualizado. Se você toma um anti-inflamatório, é o mesmo que eu tomo, é o mesmo que você toma. Numa dosagem média, está todo mundo igual. Por isso que o pessoal fala que nós não somos uma massa, nós somos indivíduos. Exatamente. E como indivíduos, cada um tem uma necessidade, uma
uma necessidade diferente do outro. Exatamente.